Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer com vocês uma aqui e fala, pra atualizar vocês de tudo que tá rolando aí na minha vida. Tô um pouquinho sumidinha, né? Eu sei. Tem alguns motivos que vocês vão saber a fundo, claro que eu já contei, né? A maioria deles lá no Instagram e tal, mas vou contar aqui tudo pra vocês. Eu não vou ficar parando pra falar dos produtos que eu tô usando, tá? Eu vou só mostrar assim e usar, para eu não perder o fio da meada aqui na conversa, mas eu deixo a lista de produtos que eu for usar aqui embaixo para vocês, tá? Bom, gente, estou grávida, para quem não sabe, não cheguei a fazer vídeo sobre isso, então eu acabei fazendo só nas redes sociais, né? Então vou explicar aqui para vocês. Eu estou grávida de 22 semanas, já passei da metade, então, assim, loucura, gente, nem eu imaginava. Eu acho que muita gente ficou em choque quando soube da notícia, muita gente nem tanto, até porque eu não sou novinha, né, gente? Então, já estou casada, é uma coisa assim que não seria um baque tão grande, mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu então. Eu já não tava muito legal com o anticoncepcional, eu usava o anticoncepcional por muito tempo, gente, eu usei, né, por muito tempo. Jéssica, você sempre quis? Na verdade, eu sempre desconversei do assunto, sabe? Na época da faculdade, eu até falava pra minhas amigas: ai, se um dia eu não achar ninguém legal, eu quero engravidar, independente se eu tiver um marido ou não, sabe? Eu quero ter um filho. Essa era a minha conversa na época. Eu não priorizava, assim, achar uma pessoa. Eu queria ter um filho. Tem outras pessoas que pensam ao contrário, que querem casar, depois ter o filho. Ou tem gente que só quer casar e não quer ter o filho. E aí tudo bem, né? Então, mas a minha conversa era essa na época da faculdade. Eu sou uma pessoa que eu mudo direto, gente. Eu não sou a mesma pessoa da faculdade. Então, esse assunto de ter filho, pra mim, foi mudando um pouco, sabe? Vendo a experiência de outras pessoas, vendo como a minha vida estava indo assim para um caminho mais confortável, vamos dizer assim. A gente sabe que ter um filho muda tudo, né? Eu já tenho engravidei com 36, mas eu estou com 37 agora. Então eu não sou uma novinha, né, gente? Eu não sou uma inocente que não sabe da vida. Eu sei muito bem que tudo vai mudar. Então confesso que, sei lá, nos meus 25 até pouco tempo atrás, eu de verdade não pensava muito mais nesse assunto. Conheci Rafael, a gente já tá junto, acho que vai fazer uns 9 anos. Eu não sou boa com data, gente. Então, já estou com ele há muito tempo. Conheço ele, eu sei como ele sabe como eu sou. Na verdade, ele falava mais sobre o assunto do que eu. Eu sempre desconversava, confesso pra vocês. Mas aí, de uns tempos pra cá, ele voltou a falar um pouco do assunto de ter um filho. E eu comecei a pensar 2 vezes, assim, sabe? O que antes, eu nunca cheguei a negar, falar, ai, nunca quero ter filho, eu nunca falei isso. Mas eu desconversava, eu tentava deixar um pouco mais pra frente. Só que aí chega uma hora, gente, né? Que a água bate na bunda. E aí ele começou a falar mais sobre isso e eu comecei a pensar 2 vezes. Foi uma coisa que eu tava deixando a vida me levar, assim, sabe? Eu também sabia que com a minha idade, com a experiência de pessoas próximas, não era uma coisa tão simples assim engravidar. Eu vejo muitas mulheres e tal, numa idade parecida com a minha, ou até menos, ou até mais, que têm a dificuldade de engravidar e que sofrem com isso e tudo. Então, o que aconteceu, né, afinal? Eu falei assim, eu vou deixar a vida me levar, entendeu? Parei de tomar o remédio, o anticoncepcional, que já estava me fazendo muito mal. Eu tenho muita enxaqueca, gente. Eu tava assim, me sentindo as pernas pesadas, sabe? Não tava legal. E aí eu fui na médica, ela falou assim, olha, tem outros métodos, né? Mas se você quiser engravidar, você vai ter que parar de tomar esse remédio agora. Porque pode, né, ter um tempo ali para depois você conseguir. Ela explicou lá todos os métodos, né? Tipo, se tiver um DIU, por exemplo, não é assim, depois que você tira aqui você consegue. Tem um tempo, vai anos e tal. Então, falei, não vou parar de tomar o remédio. Falei com o Rafael, olha, essa aqui é minha última cartela. E quando acabar essa cartela, eu não vou comprar mais. E aí, a gente deixa na mão de Deus pro que vai acontecer. Eu acho que ele gostou da ideia, porque ele não falou nada. E ele já tava pensando no assunto, né? Como eu falei pra vocês. E aí, foi isso que aconteceu, gente. Simplesmente, eu acho que foi lá pra agosto. Acho que foi agosto a minha última cartela, gente, juro. Foi muito rápido. Porque aí, em setembro, eu engravidei.
Eu parei de tomar em agosto, veio a minha menstruação e tal, né? E aí depois de setembro eu já engravidei. Então foi aquilo, né? Seja o que Deus quiser, e Deus quis. Deus quis e muito rápido. E aí como que eu descobri a gravidez, né? Gente, eu estava tomando um remédio para emagrecer. Não era as canetas, né? Quando eu fui no médico, né, um médico de esporte e tal, super especialista aqui em Curitiba de emagrecimento e tudo mais, ele, né, fez toda a minha análise, meus exames e tudo. E aí, a primeira coisa que ele indicou foi o Ozempic, na época, o Mounjaro, enfim. Aí eu falei, não quero, tenho medo e tal, realmente eu tenho medo. Mas não quis, assim, fora que era bem caro também. Aí ele falou assim, não, então eu vou te passar um manipulado. Foi um remédio manipulado, né, que ele me passou, que vai te ajudar nessa ansiedade de ficar comendo toda hora, que era uma coisa que tava me pegando na época. Isso, gente, antes de eu engravidar, tá? Lá pra junho. Aí tava tomando esse remédio. Eu emagreci, gente, emagreci uns 5 quilos, assim, quase 6. E tava indo bem, assim, sabe? Tava tranquilo, não tava tendo sintomas. Bem legal, assim, bem ok. Tava realmente diminuindo essa loucura que eu tenho por comida, né? E aí tá. Só sei que, minha filha, depois de um tempo eu comecei a ficar bem enjoada com esse remédio. Começou a dar ruim, entendeu? Comecei a passar mal, assim, não conseguia comer, e quando comia dava uma coisa estranha. E aí eu tinha já uma data marcada para retornar nesse médico, né? Eu falei, quando eu for lá nesse médico, eu vou falar aqui pra ele que esse negócio não tá dando certo, não. Eu já não gosto de sofrer, gente. Se o remédio já não tá dando certo, eu já, né, desisto na hora. Eu já parei de tomar, quando começou a dar ruim pra mim, eu parei de tomar. E aí tava esperando eu retornar nesse médico, né? Um dia na academia, eu fui fazer uma aula que eu sempre fazia, né, na época, que era de bootcamp. É uma aula bem assim, muito cardio, sabe? Bem pesadinha, assim. Você sai pingando. Mas pra mim tava ok, assim, já fazia um tempo, né? Só que nesse dia eu passei muito mal na aula, tipo, não conseguia fazer os exercícios. Até o professor falou, nossa, o que tá acontecendo com você hoje e tal. Fiquei com isso na cabeça. Umas amigas da academia falaram, Jéssica, tenta fazer o teste, né? Tá meio estranho. Isso, um dia antes, Rafael também falou, por que você não faz o teste, né, de gravidez? Você tá enjoada, você tá esquisita. E aí, beleza, nesse dia da academia passei mal e à noite, gente, eu senti muita dor no peito, no bico do peito. E não era aquela dorzinha de menstruação que a gente pensa, né? É uma dor, assim, insuperável. É uma dor, assim, bem dor. Eu falei, não, tá esquisito mesmo. Aí no dia seguinte, já de manhã, fui na academia de novo, falei com as amigas da academia, elas falaram, melhor fazer. Aí eu falei, vou fazer. Passei na farmácia e comprei aquele mais baratinho, sabe? Isso lá pra outubro já, né? Eu engravidei em setembro, mas eu descobri em outubro. Isso eu já tinha parado, né, com aquele remédio de emagrecer que eu falei pra vocês e tudo. E aí fiz o teste baratinho de farmácia e deu positivo. Na verdade, aparece ali dois pauzinhos assim que dá positivo, né? Só que um dos pauzinhos do exame não tava tão aparente ali, sabe? Mas eu vi na internet que ele, mesmo se ficar meio apagadinho, quer dizer que você tá grávida. Não tem como errar, sabe? Mas claro, né, que o homem desconfia de tudo, né? Rafael, pelo menos, ele precisa ter uma opinião médica sempre. Ele não confia nessas coisas de internet, não. De coisa baratinha da farmácia. Aí ele não ficou muito acreditado, sabe? Mesmo assim, ele tava trabalhando. Eu mandei... Não teve vídeo chorando, descobrindo a gravidez, não teve nada disso, gente. Eu simplesmente fui lá, fiz o teste e, na verdade, eu acho que eu já sabia, né? Porque a gente sabe quando tá, gente. O corpo muda muito, a gente fica muito diferente. Eu já sabia, assim, não teve surpresa. Mas mesmo assim, como ele não acreditou muito, eu falei, vou lá comprar aquele teste mais caro que aparece na tela, né, que você tá grávida. E apareceu que eu estava grávida de 3 semanas para mais, né? Em seguida, já desmarquei o retorno daquele médico lá do emagrecimento, né? Já desmarquei ele e fui atrás de obstetra. Como eu falei, né, não teve vídeo chorando, não teve nada disso, gente, porque eu sou uma pessoa muito prática e Rafael também. Então, eu já sabia que eu estava grávida,
não tinha por que eu me filmar ali na hora, eu nem pensei nisso, eu só queria fazer o teste e logo descobrir, sabe? Aí tá, fui atrás de obstetra e tudo, fiz todos os exames e tá tudo certo, tudo maravilhoso. E vou contar pra vocês o que eu senti, né, nesse começo. O que eu senti muito? Esses enjoos, mas na verdade era um enjoo, sabe aquele enjoo quando você entra no carro, assim? Eu pelo menos sou bem enjoada em carro. Então eu tava 3 vezes mais aquele enjoo do carro. Mas eu não cheguei a vomitar nenhuma vez. Pra mim foi só um enjoinho mesmo. Eu, na verdade, eu peguei ranço da minha própria comida no comecinho ali. Eu não conseguia fazer comida. Eu fiquei um tempão assim, bem ruim pra comer, sabe? Mas questão de vômito, assim, eu não tive nada disso. Eu tenho enxaqueca, sempre tive. É uma coisa que passou da minha mãe pra mim. Então, já fiz vários exames, já fiz exame na cabeça, gente, já fiz de tudo. E é isso, são gatilhos, né, que ativam a nossa enxaqueca. Então não é um negócio assim, né, que se cura de uma hora para outra. Você tem como controlar, você tem como fazer tratamentos que vão ajudar a melhorar ali. Mas você vai ter essa dor para sempre, se for essa coisa assim, hereditária como a minha, né. Eu fiquei tipo 1 mês sem dor de cabeça, eu já tava estranhando. Fala, gente, maravilhoso, maravilhoso. Então, bem no comecinho mesmo, eu não tive dor de cabeça. Fiquei super feliz, falei pra médica e tal. Ela pode acontecer por causa dos hormônios. A minha enxaqueca é bem hormonal também, sabe? Ela é daquela que ataca bem na época da menstruação, assim, e tal. E aí, nesse comecinho, eu não tive dor de cabeça. Tava super animada, gente. Passou 1 mês e pouco, né? A gente fala muito em semanas, né, na gravidez. Então, sei lá, com 8 semanas, 8, 9, a bichinha veio, a enxaqueca. E veio, e tá até agora, assim. Os médicos falam muito sobre semanas e eles têm super razão, gente. Porque o nosso corpo muda muito de uma semana para outra. Os sintomas mudam muito. Então, cada semana eu tô sentindo uma coisa diferente. Teve aí essa época da enxaqueca, que foi bem terrível, bem na época ali que eu fui pro Natal e tal com a minha família. E eu ficava bem ruim, assim, alguns dias, sabe? Que tava doendo demais. E o calor também piora a situação. Eu fico com muito mais dor. Eu fico atiçada mesmo no calor, gente. Com a enxaqueca, assim, é terrível. Mas isso eu já tinha, né? Tava feliz que no comecinho eu não tava tendo, mas depois ela veio. Mas, enfim, hormonal, né, gente? São muitos hormônios. O peito dolorido demais, demais, demais. Ainda está dolorido, mas no comecinho dói bem mais, assim. É uma dor que parece que... E claro, né, vai esticando o peito também, vai aumentando, vai crescendo, então vai doendo ali. Então, tive isso também. É tanta coisa, gente, é tanto sintoma, tanta coisa arada, que eu até esqueço, sabe, do que eu senti, assim, tanto. Tô usando esse aqui da Nairana. Falei que não ia falar de produto, mas você precisava falar. Foi isso, gente. Lá pra dezembro, né, eu acho que foi dezembro. Foi dezembro que eu anunciei, tanto aqui no YouTube, lá no meu Instagram e tal. É tão calor que eu vou me abanar. E aí, pra fazer as fotos também do anúncio, eu fiz com a Maiara, gente. Eu vou deixar o Instagram dela aí pra vocês. Quem for aqui de Curitiba, quiser uma fotógrafa bem legal. Nossa, eu me senti tão bem com ela, gente. Então eu vou deixar aí pra vocês. E aí eu anunciei, né? Não queria achar revelação. Rafael também não gosta dessas coisas. Rafael é muito discreto, gente. Então, até no vídeo que eu postei da revelação mesmo, muita gente criticou ele. Ai, que desânimo desse pai. Um monte de gente criticando, sabe? Tipo, a pessoa nem conhece o cara nunca apareceu aqui, né? Pra vocês falarem que o cara tava desanimado. Mas é que o jeito dele é esse, ele não gosta de câmera, de vídeo igual eu. E eu conheci ele desse jeito, né? Ele me conheceu também desse jeito. Então ele respeita o meu trabalho, mas ele não quer aparecer. Só que aí, obviamente, no vídeo que eu fiz com a minha amiga, eu não queria um chá revelação, não queria gastar com isso, sabe? Eu quero fazer chá de bebê, mas eu não queria chá revelação. Primeiro que eu acho... Ai, gente, desculpa falar, desculpa quem fez, tá? Mas eu acho meio estranho você comemorar o sexo do bebê. Tipo, pra mim, pro Rafael não faz sentido. Mas o que a gente fez? A gente fez uma brincadeira, eu já ia fazer. Eu fui num churrasco com as minhas amigas e eu fiz o teste, né, da sexagem, um exame que a gente faz pra descobrir o sexo um pouquinho antes do ultrassom, se você quiser fazer. A gente tá muito calor, então eu tô me secando. Então, se você quiser fazer o exame um pouco antes do ultrassom, que é com 16 semanas, se não me engano, aí você consegue ver o sexo mesmo por ultrassom. Mas se você quiser fazer antes, você pode fazer esse exame de sexagem. E foi o que eu fiz. Fiz bem perto desse churrasco que eu ia com as minhas amigas e tal.
E aí eu dei o exame para minha amiga, né? Ela resolveu fazer uma brincadeira, ela faz doces árabes, então ela fez os doces que ela já ia levar nesse encontro nosso, só que um dos doces ela colocou se era azul ou rosa, né? Então a gente fez essa brincadeira, eu fiz o vídeo e tal, e aí Rafael acabou aparecendo nesse vídeo. Ele ficou tão, acho que em choque, porque a gente jurava que era menino, gente, jurava. Todos os sintomas que eu tava tendo, sabe? Tudo, todos os tipos de teste, tudo dava como se fosse menino, assim, sabe? Esses testes que a gente faz na internet, né? Essas brincadeiras. Tanto que eu até postei também lá nas redes sociais e muita gente comentou, certeza que é menino, certeza que é menino. Então, na minha cabeça, eu tinha certeza que era menino. E aí, o que aconteceu? A Soraya, minha amiga que fez essa revelação pra gente, fez uma trollagenzinha. Ela deixou manchar um pouco de azul em um dos docinhos. Então eu falei, putz, estragou a brincadeira. Eu já tava com uma cara meio desanimada no vídeo. E aí ela deixou manchar um pouquinho, assim, de azul. Eu falei, putz, é menino, gente. Olha, não vai ter graça o vídeo. Eu já tava assim, meio pra baixo, sabe? E isso a gente continuando o vídeo. Aí, quando o Rafael foi morder, porque ele foi o último a morder, que era o do resultado, né? Ela tinha manchado de rosa por fora. Então, me enganou e enganou ele. Então, ele já sabia que era menina. Entendeu? Então, na hora que ele mordeu, ele não teve reação porque ele já sabia. Eu que fiquei surpresa porque eu não tinha visto esse rosinha manchado de fora, sabe? Então, por isso foi essa reação, assim. Mas, realmente, ele também não é muito de fazer escândalo. Nem eu. Então, né? Foi essa a reação que ele teve lá na hora da revelação. Mas, enfim, aí era menina, gente. Menina, Giovana, nome da nossa baby. Eu gosto desse nome. Tinha algumas opções, mas, na verdade, que tinha mais opções se fosse menino. Se fosse menino, seria Miguel. Então, foi isso, Giovana. Gente, eu tô toda suada. Eu não tô aguentando esse calor. Outra coisa, né? As grávidas sempre sentem muito mais calor do que as pessoas normais. Que as pessoas que não estão grávidas. Então eu tô sofrendo muito, gente. Eu tô no ar aqui no último, eu não tô conseguindo dar conta. Mas enfim, né? Eu vou me secando aqui. Coisas que eu tive, mais coisas que eu tive, né? Agora com 22 semanas. Na verdade, com 19 semanas eu senti ela mexer. E assim, gente, é um chutaço, assim, sabe? Eu achava que ia ser um negocinho tranquilo, assim, no começo, sabe? Mas não, tá cada vez maior, né, gente? Então, eu senti ela mexer com 19. Lá com 18 semanas, eu tive uma dor nas costas muito grande. Tipo, que eu não conseguia levantar. Eu tinha que ficar dormindo com compressa de água quente, assim, pra poder aliviar. Então, eu tive essa dor, mas é que é a dor de justamente seu corpo está abrindo, né? Então, o seu quadril tá aumentando, a sua barriga tá aumentando. Então, o corpo todo mexe, né, gente? Os órgãos mexem. E uma coisa que eu fico pé da vida, gente, quando eu falo de algum sintoma que eu tô tendo, daí alguém fala, ai, mas nem barriga tem ainda e já tá reclamando. Imagine quando tiver a barrigona. É, minha filha, mas pra ter a barrigona, o corpo precisa crescer, né? Uma hora vai doer. Então, eu tive essa dor aí nas costas. Gengiva sensível, eu tive um pouco, até mudei já pro Colgate Sensitive, né? Aquela pasta que eu acho que deu uma boa melhorada. Não tenho mais sangramento na gengiva, mas foi uma coisa que eu percebi e que é normal nas grávidas. Bem no comecinho, gente, eu tive um cansaço extremo, a ponto de eu não conseguir levantar da cama. E uma coisa muito louca, assim, porque eu via, né, as grávidas falando que sentem cansaço e tal, mas eu não imaginava que era tanto assim. Meu Deus, é um cansaço absurdo. Eu tive mais o cansaço do que enjoo, essas coisas. Então eu fiquei bom tempo, assim, bem parada, gente. Eu ainda tô, né, não tô 100%, mas naquela fase ali no comecinho, lá com 8 semanas, 6, 7, 8 semanas, eu tive um cansaço absurdo. Agora, né, nesse segundo trimestre, agora eu já estou no segundo trimestre, eu estou tendo mais dificuldade para dormir. Se no começo a gente deita e dorme, agora já é um pouco mais difícil de dormir, sabe? Então, não tem posição que fique boa. Já falei, né, eu senti a barriga esticando, gente. Então, é uma coisa assim que é mais complicada. A gente já não pode, pelo menos eu não consigo, né? Não sei se pode ou não pode, mas é uma coisa que eu não consigo dormir de barriga para baixo. É uma coisa que eu dormia antes, né? Então é difícil a gente
trocar o modo que a gente dorme de uma hora para outra. Então, eu já não consigo dormir de barriga para baixo. Então, na hora de dormir tá um pouquinho complicado. E para ajudar esse calor, gente, que não tem quem pare esse calor que eu sinto. Tá uma loucura. Eu esqueci que eu ia fazer um borradinho aqui no olho. Vou tentar fazer. De 20 semanas pra cá, né? Uma dor absurda na bexiga, assim. Sabe quando você tá morrendo de vontade de fazer xixi? Então, é praticamente isso 24 horas por dia, porque não passa a vontade de fazer xixi. E quando eu ouvi as grávidas falando assim, grávida faz muito xixi, eu achava que você ia, tipo assim, de meia em meia hora, você ia no banheiro, né? Sei lá, você ficava sempre com vontade de urinar. Mas o que eu estou sentindo, né, principalmente nessa semana, agora 22 semanas, é uma pressão. Parece que a nenê, gente, tá em cima da minha bexiga. E ela mais ou menos que tá mesmo. Tá em cima, então tipo assim, a vontade de fazer xixi não passa indo fazer xixi. Continua pra sempre, entendeu? Agora mesmo, quando eu tô sentada ainda não é muito assim, mas quando eu levanto é o xixi. Aí eu vou lá, faço xixi, volto pro lugar que eu tava, vontade de xixi de novo. Vou lá, faço xixi, volto. Não passa a vontade de fazer xixi. É uma coisa absurda. Isso nunca me contaram, assim. Eu achava que era mais tranquilo, confesso pra vocês. Mas é uma dor, assim... Não dor, meu Deus do céu, infecção urinária. Não, pelo amor de Deus, até não pode ter infecção urinária. Mas é a vontade de fazer xixi sempre, infinita. A parte da gravidez, da nossa conversa, é isso. A outra parte, que é uma parte bem complicada, foi que durante esse período aí que eu falei pra vocês, eu acho que a gente começou a ver, na verdade, em junho, casas e tal, porque a gente queria... eu tinha, né, um apartamento, então eu queria vender o apartamento pra gente comprar a nossa casa. Casa própria. Hoje eu moro aqui nessa casa de aluguel, então... É complicado. Eu tinha a renda, né, do apartamento na questão de eu alugava o apartamento, então eu meio que era elas por elas, né, mas mesmo assim a casa ainda é mais cara que o apartamento, então a gente tinha que dar um valor a mais no aluguel. E aí é sempre aquela preocupação se a gente vai conseguir pagar o aluguel, gente, por mês. Quem mora de aluguel aí sabe. Então eu queria vender o apartamento para poder comprar a nossa casa. Então desde junho a gente estava vendo. Quando a gente foi ver essa casa que a gente comprou agora, eu não sabia que eu estava grávida ainda, eu nem sei se eu estava grávida, mas só sei que ela foi a última casa que a gente viu, e aí a gente acabou gostando dela e tal, fechamos. E aí depois eu já descobri que estava grávida. E teve todo o processo, né, de vender o apartamento para poder comprar essa casa e aquele estresse que a gente não sabia se ia dar certo, se o comprador ia pagar no prazo certo que a casa pediu, sabe assim? Uma loucura. Só sei que todo esse rolê, gente, aconteceu em dezembro, um pouco antes dos meus pais virem pra cá no final do ano. Então eu tava muito estressada, gente, muito. Não consegui fazer vídeo todo dia. Eu já tava grávida, né? Então eu já tava com aquele cansaço que eu falei pra vocês, eu não tava conseguindo gravar. Ainda estou sofrendo para gravar, gente, porque aqui onde eu moro o calor é muito grande nesse quarto. Vocês estão vendo, né? Tô derretendo aqui. Tudo se potencializa na gravidez, sabe? Quando eu tô, por exemplo, dor nas costas, enjoo, tudo isso aí eu consigo fazer, gente. Eu consigo me virar. Mas o cansaço que me deu e a enxaqueca eu não consigo. Eu não consigo fazer nada. Então, como eu tive muito disso durante esse comecinho aí da gravidez, eu fiquei um pouco em falta com vocês mesmo, não vou negar. E aí teve todo esse rolê da casa, que eu fiquei muito nervosa, fiquei com muito medo de não dar certo, sabe? Porque a gente assinou o contrato da casa com prazo e depois, bem perto, assim, próximo, eu já tinha assinado o contrato do apartamento para vender o apartamento. Também com prazo. Só que sempre tem aquele medo, né? Será que o cara vai pagar mesmo? Será que vai dar tudo certo nos prazos? Então, tipo, tinha que receber o apartamento para poder pagar a casa para dar tudo certo. Só sei que deu certo. Gente, graças a Deus deu certo. E agora a gente comprou a nossa casa própria. Já era uma meta, né? De antes da gravidez. E agora com a gravidez, então, minha filha, aí que é maravilhoso, né? Vai dar tudo certo. Só que tem um porém. Essa casa, ela precisa ser terminada, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa fazer os móveis, a gente precisa fazer ali colocar piso, na parte de cima não tem piso. Eu queria ir ter gravado pra vocês lá tipo um tour, né, da casa sem nada. Mas como a gente tá com muita pressa de terminar isso antes da bebê nascer,
da gente conseguir se mudar antes da bebê nascer, imediatamente já Rafael achou um pedreiro lá que vai terminar a casa pra gente. Então o homem já tá destruindo tudo lá, já tá, né, fazendo todo o rolê que precisa ser feito. Então já virou uma bagunça a casa. O que eu vou tentar fazer? Quando ele terminar essa parte dele, esse pedreiro, aí sim eu posso tentar ir lá gravar, sabe? Antes de chegar os móveis e tudo. Mas assim, tá muito apertado o nosso prazo, gente, porque a data prevista do parto é em junho e a gente tem aí alguns meses, né, para terminar essa casa. O que a gente tá fazendo? A casa, são 2 andares, mas ela veio já numa estrutura, a gente vai morar num condomínio, e eles têm já a estrutura de você fazer o ático, né, a parte de cima da casa, o 3º andar. Como eu tenho muita coisa, tenho estúdio, agora vai ter nenê, vai ter uma coisa arada, né, gente? Então, eu falei, vamos fazer o ático antes de mudar, porque depois que muda também é difícil, né, fazer obra e tudo. Então, eu falei pro Rafael, vamos fazer o ático. Tem um lugar também para deixar para as visitas dormirem, né? Então a gente vai provavelmente fazer ali, lá na parte de cima, um lugar onde tem uma cama, televisão, sabe assim? E aí, na parte de baixo tem 3 quartos, mas um vai ser o estúdio, o outro vai ser o quarto da Giovana e o outro vai ser o nosso quarto, entendeu? Então a minha ideia é deixar a parte de cima para meus pais, quando vierem, dormir lá, ou ter um espaço pra gente, Rafael tem uns aparelhinhos de academia, né, fazer alguma coisa de academia, porque realmente vai ficar bem grande o espaço lá em cima, sabe? Então vai dar pra fazer bastante coisa, mas precisa construir esse espaço, então é isso que tá rolando lá, entendeu? O cara já quebrou tudo, já tá fazendo escada pro 3º andar, então ele vai precisar fazer piso, gesso, né, no teto, colocar uma janela lá em cima também que não tem. Então assim, é um rolê, gente, e a gente tem, a minha meta é mudar até abril. Tô um pouco nervosa agora com esse assunto, gente, tô suando mais ainda. Então a minha meta é mudar até abril, que eu já vou estar bem barriguda, né, mas tenho ajuda aí da minha família e tal, minhas amigas, minha sogra vai ajudar, né, minhas cunhadas e tudo, vão ajudar, mas assim, a dona da casa mesmo fica nervosa, né, fica tensa, então meu sonho é mudar antes dela nascer, porque aí sim eu vou conseguir ter um quartinho pra ela, sabe? Agora eu não tô vendo nada da bebê, gente, eu me sinto assim, péssima, porque eu gostaria de já estar montando quartinho, montando enxoval, mas como a gente tá gastando demais com essa casa, eu não consegui ver nada ainda dela. O que eu tenho aqui em casa são os presentes que a gente ganhou, mas eu não consegui ver berço, ver nada ainda. Então eu tô super desesperada com isso. Se Deus quiser vai dar tudo certo, mas mesmo assim eu tô muito nervosa. Tenho medo de eu não conseguir, sabe? Por eu estar muito barriguda, sei lá. Ai, gente, não sei, sabe? Só sei que é isso, que eu vou precisar de ajuda de muita gente pra tudo dar certo. Tô usando o gloss da MAC. É por isso, sabe? Eu falo às vezes sobre a bebê na internet e tal. Muita gente fala, Jéssica, mostra o quartinho, mostra o enxoval. Gente, não tem nada ainda. Então eu vou precisar me mudar pra poder começar a ver as coisas dela. Vocês acreditam? Se vai nascer em junho, a gente pretende mudar em abril, eu vou ter, sei lá, um mês só pra ver tudo e eu já vou estar, né, super grávida. Então vocês pensam, vai ser super corrido e eu não sei o que eu faço da vida ainda, tô bem perdida assim, sabe? Mas é isso. Quem for fazer obra aí, minha filha, boa sorte, viu? Eu detesto obra, gente, eu detesto. O meu sonho era mudar numa casa já perfeita, né? Mobiliada. Mas é muito difícil de achar. A gente foi ver muitas casas, gente. A gente ficou meses vendo casa, sabe? Muito difícil de achar e quando acha é muito cara. Ou assim, é num bairro que a gente não quer morar e tal. Ou é um absurdo de cara, ou não é do nosso gosto também, né? Então, como a gente comprou a casa, né? A casa é nova, nunca teve morador. A gente vai precisar terminar ela, mas a gente vai fazer do nosso jeitinho. Então, graças a Deus, tá indo, né? O Rafael achou um pedreiro super bom, que já tá super agilizado, mas é um empenho, né? Por exemplo, ele fez a escada agora, e a escada precisa ficar 21 dias para ela secar, para poder continuar o serviço, certo? Então a gente tem aí 21 dias parado, entendeu? Daí a gente vai ver os móveis segunda-feira, que a gente fez já o orçamento, projeto, tudo, a gente só vai lá assinar. E aí eles têm 40 dias de prazo para entregar, né? Então, minha filha, vai ser lá para abril mesmo. Lá para abril
E aí, por que eu não tô já vendo os quartos, né? Porque precisa do piso. Os quartos lá de cima não tem piso. E por que eu não estou vendo esse piso agora? Porque a gente quer fazer o mesmo piso no segundo andar e no terceiro andar. E óbvio que para ficar mais em conta e até a mão de obra do cara que for fazer, ele já vai fazer os 2 andares de uma vez. Então precisa terminar o ático pra gente fazer o segundo piso, para aí sim eu poder ver as coisas do quartinho da Giovana, as coisas do estúdio. Aqui do estúdio, obviamente, eu vou levar tudo, né? Então a gente não vai gastar nada com coisas novas pro estúdio. Mas o quartinho dela vai ter que esperar ficar pronto esse piso. E é isso, gente. Mas pra gente se mudar, eu acho que precisa da cozinha, né? Se não tiver cozinha, ninguém se muda. Então, até eu conversei com essa mulher dos móveis, ela falou que vai tentar agilizar a cozinha. Tendo a cozinha, gente, depois a gente se vira, né? Vai mudando e vai dando um jeito. Mas o banheiro já tá tudo certo, né? Já tá com box, tudo certo. Só vai precisar do piso, né? Dos quartos. Terminar esse ático que a gente tá fazendo e chegar aos móveis. E assim, tá uma loucura. A gente lá embaixo, aqui em casa, tá cheio de caixa, cheio de coisa arada. É um dos motivos que eu tô bem nervosa, bem ansiosa. Eu tô tentando não ficar por causa da gravidez. A gente não pode ficar nervosa, né, gente? Mas quem aí já mexeu com obra sabe, toda hora é um pix, não sei o que, toda hora é um material que faltou, toda hora é uma coisa. E haja dinheiro, sabe? Mas enfim, gente, mas assim, eu não tenho o que reclamar, que graças a Deus, esse ano, assim, na questão do meu trabalho tá indo super bem, várias marcas, sabe? Os contratos super legais, então assim, foi uma bênção na nossa vida. E eu não quero chorar, porque senão eu vou acabar com a minha maquiagem, tenho que gravar um monte de vídeo. Mas era uma coisa que eu não tava pensando no momento, deixei nas mãos de Deus. E Deus quis, sabe? Então... E é isso, minha gente. Eu já tô chorando. Qualquer coisa eu choro também. É outra coisa que mudou muito. E vou atualizando vocês, gente. O que eu puder ir atualizando, eu vou postando. Me sigam lá nas redes sociais, que eu tô lá todos os dias. Então, é isso. Essa é a make de hoje, bem básica. Mas olha, menina, uma coisa que eu usei que é babado é a base da Bounty. Com a blindagem também da Bounty. Que essa blindagem tem brilho, glow. Essa duplinha aqui, gente, é poderosa, tá? Que eu já usei no Natal também. E olha, calor de 50 graus do Vale do Ribeira, ela aguentou. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, então, de saber um pouquinho mais do que tá rolando na minha vida. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Um beijo, até a próxima.